a matter of life and death. Kwa sababu unaweza kupanda mimea hapa. We are now heading into the dry season. He trained us the alternative ways of growing vegetables. That garden will take very little water and it uses a very small portion of land. Through Peace Club, the students are united, they conduct debates, they carry out tree planting, and all of that brings them together. We need peace in our communities, we need peace in our world. Here in our school, we have already planted our trees. That is one way of promoting peace. By encouraging my students to participate in science club and talent nurturing club, they become very innovative. Our project is about generating electricity, electric current from plant extracts and sewage waste. We went to the Science Week and we were called to present there. We became the winners. I've been featured in the local newspaper. I feel recognized. To be a great teacher, you have to be creative, embrace technology. You really have to promote those modern ways of teaching. You have to do more and talk less. Pessoal, muito bom dia a todos vocês. É um prazer estar falando com vocês em mais um webinar aqui na BRA Certificadora. Esse é o nosso 11º webinar. É sempre um prazer trazer um tema relacionado à compliance e integridade para vocês. É uma satisfação. E eu queria, como a gente hoje vai conversar sobre comunicação e treinamento, trazer esse vídeo. Na verdade, esse vídeo ele não está ligado ao tema que a gente vai tratar hoje especificamente, que é comunicação e treinamento relacionado a um programa de integridade, mas ele fala um pouquinho dos desafios, né, do professor, enfim, de uma pessoa que quer fazer algo diferente, e esse professor é um professor queniano que ganhou o prêmio, né, de melhor professor do ano, e, enfim, demonstra todas as dificuldades dele como professor num país com diferenças sociais, raciais, enfim. Algo que a gente também vive muito aqui no nosso país, né? Então, eu coloquei esse vídeo para abrir o nosso treinamento, mas até para aguardar que os nossos colegas cheguem aqui no nosso webinar, mas também para que a gente tenha uma ideia, né? Conheça um pouquinho mais as realidades das pessoas que querem fazer uma transformação, ainda mais nessa área do professor, né, que tem tantas dificuldades, né? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Arthur Dorigo, sou gerente de soluções e compliance aqui da BRA Certificadora. E hoje, como eu comentei anteriormente, a gente vai falar sobre comunicação e treinamento, arte de se fazer entender. Eu acho que é fundamental quando a gente fala de um programa de integridade. É muito importante, muito relevante a gente falar sobre esse tema, porque sem comunicação e sem treinamento em compliance fica muito complicado para a gente fazer o nosso programa de integridade realmente ser eficaz e fazer acontecer literalmente, né? Então, essa é a expectativa, esse é o papo que eu quero trazer para vocês hoje. É lógico, né, pessoal? A gente tem aí aproximadamente 45 minutos, que é o tempo mais ou menos que eu espero conversar com vocês, 45 minutos, até no máximo 1 hora, até para não ficar algo muito cansativo para vocês. E estou à disposição para qualquer dúvida. É só vocês acessarem o chat, clicar na aba do chat aqui, podem perguntar à vontade, não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Então vamos dar o nosso pontapé inicial aqui. Eu gosto sempre de começar
antes da gente de fato entrar no tema, eu gosto de fazer uma brevíssima apresentação da BRA. Nós somos uma empresa e o nosso escopo de trabalho, basicamente, nós falamos de certificações, consultorias, treinamentos, auditorias e inspeções. Dentro de certificações, consultorias, treinamentos, auditorias e inspeções, nós temos um leque bem variado de escopos, né, de matérias. Por exemplo, na área de certificação, nós trabalhamos com certificação de conteúdo local, certificação de equipamentos para área explosiva, certificação de luminárias e a própria certificação de sistema de gestão de corrupção, que eu sou o gerente responsável. Na área de consultoria também nós temos uma gama muito grande de segmentos, como, por exemplo, de qualificação em fornecedores. Hoje é uma área muito importante, principalmente para você que tem a sua empresa e quer se qualificar dentro de cadastros, por exemplo, como a Petrobras, que é um cadastro muito importante, muito relevante dentro do nosso país, como também de diversas outras empresas. E você se cadastrar, você está visível dentro de um cadastro de uma grande empresa como a Petrobras, é fundamental para os seus negócios. A área de treinamentos, como esse treinamento, o webinar é um formato um pouquinho diferente de treinamento, mas é algo que a gente também faz dentro do nosso escopo. Eu, como responsável por compliance e governança, faço treinamentos voltados para essa área de compliance e governança, como no caso aqui a gente está fazendo um webinar de treinamentos, né, relacionado a treinamento e comunicação. Nós temos uma plataforma específica para EAD em compliance. No final desse webinar, eu vou comentar rapidamente com vocês como isso está ganhando muito campo, literalmente. Já existia, já tinha muito desenvolvimento, mas hoje em dia, principalmente com relação à pandemia, né, todos esses problemas que nós estamos vivendo com relação à pandemia, o campo de treinamento EAD, não só para compliance e integridade, né, pessoal, mas todo tipo de treinamento que é necessário para as empresas, independente do porte, independente da matéria em si, que a empresa precisa divulgar para os seus funcionários, seja ela mais técnica ou não, a divulgação desse treinamento no formato EAD está ganhando muito campo, até mesmo pela própria necessidade de você fazer essa comunicação, de você fazer o treinamento, de você fazer essa qualificação do seu colaborador, né? Mas do impedimento que a gente tem de estar junto numa sala de aula, enfim. Toda a parte de auditorias, nós também temos esse escopo muito forte. Eu faço muita auditoria, eu sou auditor líder da norma 37001, que é a norma que trata especificamente de antissuborno. Então, nós fazemos muitas auditorias de processo. Nós fazemos, por exemplo, gap análise. Se a sua empresa tem um programa de integridade implementado, mas ainda acha que tem um gap de implementação, eu faço, nós vendemos muito esse serviço de análise profunda dentro do seu programa para ver em que ponto ou aquilo que ainda está sendo necessário de implementação dentro da sua empresa, e a área de inspeções, que nós também temos de equipamentos, que também é uma área muito forte. Então, nós temos um escopo bem variado e eu acho que é importante ressaltar para vocês que dentro de cada um desses escopos, dentro de cada uma dessas áreas, nós temos um gestor específico, com bastante expertise, com bastante experiência. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de gestão empresarial, principalmente relacionada a normas de gestão. Mais recentemente, aproximadamente 8 anos, eu trabalho diretamente com compliance e governança e tento sempre estar estudando, estar me especializando na área, que é uma área muito apaixonante e que realmente traz muitos desafios para a gente agora, principalmente com essa questão da pandemia. Isso eu vou trazer um pouquinho para vocês também. Como colocar essa situação da pandemia voltada a treinamentos e comunicação, né? É mais um desafio que, enfim, está sempre nos impondo uma necessidade de mudança, uma necessidade de estar sempre buscando alternativas, né? Isso para o nosso trabalho profissional é fundamental e eu imagino que todos vocês passem por isso no dia a dia. A gente está sempre tendo que se em constante movimento e buscando alternativas e novidades, né? Então vamos lá, pessoal. Dando início aqui no nosso treinamento, para falar especificamente sobre comunicação e treinamento, eu queria, antes de abordar o tema mesmo, queria passar para vocês, né, como que a gente tem feito. Né? Tem muitas pessoas que já vêm acompanhando o nosso trabalho dos webinars desde lá do início de agosto do ano passado, né? Mês que vem a gente já vai fazer um ano dessa divulgação
mensal dos webinars, a gente sempre tenta trazer tópicos, obviamente, relacionados ao compliance e integridade, mas dentro de uma sequência relacionada ao programa de integridade, né? Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação e treinamento, mas é impossível a gente falar sobre comunicação e treinamento sem antes falar para vocês, nem que seja apenas nesse slide aqui, sobre a importância da alta direção. E por que isso é fundamental? Quando a gente fala de comunicação e treinamento, se você não tiver o apoio da alta direção, isso, lógico, para vocês que tiverem um conhecimento mais aprofundado no tema relacionado ao programa de integridade, a gente sabe que o apoio da alta direção é o principal tópico, né? Pelo menos na minha modesta opinião, é o principal tópico, porque se você não tiver o apoio da alta direção para implementação do programa e até mesmo para o investimento, imagina, a sua alta direção não quer desenvolver um programa de integridade. Então, você não vai ter o apoio, você não vai ter o suporte, você não vai ter pauta para se reunir com eles, porque eles não vão querer implementar, você não vai ter recursos, você não vai ter o suporte, como eu mencionei. Então, o apoio da alta direção é fundamental, e principalmente no desenvolvimento da cultura de integridade. Então, o que seria essa cultura? Seria, de fato, você ter desenvolvido dentro da empresa, e aí eu costumo sempre colocar, ou no amor ou na dor. O que seria esse amor ou na dor? Ou a empresa, até por meio da sua alta direção ou por meio do seu fundador, já tem esses conceitos de cultura de integridade, já tem isso bem difundido, isso já é algo normal pela qual ela quer desenvolver, e isso já está no DNA da empresa, e ela faz isso normalmente e apenas com muitas aspas, porque não é simples como o termo apenas possa sugerir, mas ela simplesmente implementa dentro de critérios técnicos, de uma forma de organização, uma forma de um sistema, mas ela já tem isso no DNA da empresa. E no caso da dor, que é o paralelo que eu fiz anteriormente, seria simplesmente pelo fato de eu preciso entrar numa licitação pública, eu tenho que ter um programa, alguém está me cobrando, eu não faço a menor noção do que seja, alguém me falou que eu preciso disso para ser mais competitivo, e a Lava Jato prendeu um monte de gente fazendo besteira, e eu tenho que implementar, aí liga para o seu gestor da qualidade, olha, eu quero que implemente, o que o gestor da qualidade tem a ver, a gente não sabe, mas ele quer fazer porque ele tem uma preocupação que não é necessariamente o desenvolvimento da cultura, mas ele quer implementar de alguma forma. Então, independente do viés ou independente do motivo, isso sempre vai partir da alta direção. Então, é fundamental que a alta direção tenha esse envolvimento, porque, como está dizendo aqui no slide, para o sucesso de qualquer programa, precisa ficar evidente para o público interno que a mensagem ou exemplo de comportamento ético vem da alta direção. Então, isso é fundamental, pessoal. Vocês imaginem vocês trabalhando numa empresa em que o próprio diretor, o próprio presidente, dono da empresa, ele é a primeira pessoa a burlar todas as regras de compliance, de integridade que a própria empresa trabalha e implementa durante anos. Então, ele é a primeira pessoa que vai contra o próprio programa que ele mesmo, teoricamente, deveria ser o primeiro incentivador. Demonstrar compromisso e envolvimento nos programas de ética, controles internos e compliance, em especial, participando da comunicação, treinamentos e da supervisão do programa. Isso também é uma função primordial, específica e fundamental da alta direção. Sem isso, é impossível que você tenha a implementação efetiva e eficaz do programa. Você pode ter o papel, você pode ter vários procedimentos? Pode. Mas na prática você não vai ter isso implementado. Você vai ter apenas uma cacetada de papel, uma cacetada de programas, e que de fato isso não existe dentro da realidade da empresa, apenas no papel, né? O Tony the Top, que é o apoio da alta direção, mas é o termo consagrado pelo próprio FCPA, que é a legislação americana, o que ele informa? Deve estar presente em todos os esforços voltados à implementação e aplicação do programa de compliance. Então, isso é uma dinâmica não só da nossa legislação brasileira, mas de todas as legislações internacionais, ou seja, o apoio da alta direção, o compromisso da alta direção, o Tony the Top, todos esses termos que vocês verificarem ou passarem na leitura da legislação,
vocês vão ver como é fundamental o apoio da alta direção para tudo. E principalmente quando a gente fala de comunicação e treinamento. Por todos esses motivos que eu falei para vocês anteriormente, seja para agregar as pessoas, seja para mostrar a liderança, seja para bancar os investimentos, enfim. O apoio da alta direção é fundamental. Então, sem esse apoio, você possivelmente não vai ter um programa de comunicação, um programa de treinamento eficaz. E as próprias pessoas vão ver que o líder, que é aquele que deveria dar o exemplo, não é a pessoa de fato que está dando o exemplo. Então, isso é fundamental, pessoal. O apoio da alta direção. Na verdade, esse slide aqui é um slide básico e é obrigatório para qualquer item de um programa de integridade. Ou seja, você vai falar sobre canal de denúncia, fala sobre apoio da alta direção. Você vai falar sobre tratamento das denúncias, apoio da alta direção. Vai falar sobre código de ética, apoio da alta direção. Então, esse slide aqui é o slide básico para qualquer apresentação, treinamento relacionado a um programa de integridade. Você tem que ter o apoio da alta direção. Tá bom? Pessoal, então, eu rapidamente no slide anterior falei para vocês sobre a abordagem das legislações. E por que eu trouxe para vocês esse slide aqui? Porque em todas as legislações, e obviamente que existem diversas outras, mas eu fiz questão de abordar aqui como, de uma forma bem reduzida, tá, pessoal? E é bom ressaltar para vocês, o nosso bate-papo aqui eu não tenho o menor objetivo de esgotar o tema com vocês. É um tema, comunicação e treinamento é um tema vastíssimo, mas eu queria pelo menos deixar uns highlights para que isso fique na cabeça de vocês. E quando a gente fala da abordagem nas diversas legislações e diretrizes, a gente sempre esbarra, falando obviamente em comunicação e treinamento, a gente sempre esbarra em termos como uma comunicação eficiente, plano de capacitação, ter uma priorização para o risco da empresa, documentação, o treinamento, né, documentado para todos os níveis da companhia. Então, se você for pegar, por exemplo, o programa de integridade da CGU, se você for pegar, por exemplo, a legislação americana, que é o FCPA, se você for pegar a legislação inglesa, que é o UKBA, ou as diretrizes da OCDE, esses termos, eles sempre caminham com muita naturalidade, porque isso é algo bastante relacionado quando a gente fala em comunicação e treinamento. Mesmo que vocês não tenham uma experiência direta num programa de integridade, mas eu imagino que vocês, obviamente, já tenham tido um programa, já tenham tido treinamentos na vida de vocês, mesmo que sejam no colégio. Mas para esses treinamentos ocorrerem, para esses treinamentos de fato terem ocorrido e serem eficazes, que é o mais importante, porque não adianta só a gente sentar aqui, um professor ou qualquer outra pessoa, seja no colégio que a gente teve na infância, ou numa pós-graduação, no mestrado, ou um doutorado, o que quer que seja, não adianta você simplesmente chegar, falar e ponto final. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma comunicação eficaz, efetiva, você tem que ser desenhado proporcionalmente ao risco do negócio. Ah, mas Arthur, mas o que seria desenhado proporcionalmente ao risco? Isso é interessante pontuar para vocês, e eu sempre falo nesses treinamentos relacionados à comunicação e treinamentos de programa de compliance, pelo seguinte: quando você tem uma definição do risco da empresa de vocês, é lógico que as empresas elas existem em diversos escopos, existem diversas formas de trabalho e existem diversos apetites ao risco também. Tem empresas que elas assumem mais riscos do que outras, riscos não necessariamente riscos de corrupção, tá, pessoal? Mas riscos de ter um fracasso, de ter um sucesso até econômico, de vendas, enfim, o que vocês possam imaginar. Só que é inegável que quando você faz esse levantamento de risco, e quando a gente entra nesse mérito relacionado à compliance e integridade, é importante a gente sempre estar relacionado ao quê? Quais são as áreas, quais são os elementos, os colaboradores que estão mais suscetíveis a riscos, por exemplo. Então, vamos supor que você tenha uma empresa que
que possua, por exemplo, representantes comerciais distribuídos pelo Brasil, e esses representantes comerciais estão lá na ponta da linha e sempre em contato com diversas outras empresas. Um exemplo aqui fictício. É óbvio que esses representantes comerciais, como são os seus terceiros, podem ser representantes comerciais terceiros, como podem ser seus funcionários na ponta, lá na última ponta, fazendo a venda direta, enfim. É óbvio que esses funcionários, como eles estão indo aos seus clientes, como eles estão indo lá no dia a dia de vocês, eles estão mais suscetíveis a todos os riscos relacionados à compliance e integridade, porque ele está negociando diretamente com o cliente. Então, qualquer coisa relacionada, por exemplo, a um suborno, a uma fraude ou algo nesse tipo, isso é um exemplo geral, tá, pessoal? Até pelo nosso tempo ser curto. É óbvio que existem, o que eu quero passar para vocês é óbvio que existem determinadas áreas na empresa que estão mais suscetíveis a um risco relacionado à compliance e integridade do que outras. Então, o que você tem que fazer? Um treinamento de capacitação desse colaborador, é óbvio que ele tem que ser um pouco diferente daquele colaborador que está no escritório, que não tem acesso a um público externo e que ele não vai ter a menor condição, nem que ele quisesse, de acesso a uma pessoa que possivelmente pudesse oferecer a ele alguma vantagem, enfim, ele pudesse incorrer em algum crime que fosse relacionado a um descumprimento do programa de integridade. Então, a esse público, com certeza é necessário que você faça um treinamento mais específico, mais detalhado, mais completo. Então, isso é o que a gente fala até essa proporcionalidade ao risco, tá? Então, se você não tem um plano de capacitação, imagina se você tem lá 300 funcionários. Eu vou dar um programa de código de ética, eu vou falar sobre o código de ética da empresa para os 300 funcionários. Ótimo. Mas será que você não tem uma política de compra de materiais? Será que você não tem uma política de venda? Como é que isso vai ser feito? Será que você não tem cláusulas específicas de compliance? Será que você não tem que fazer algo diferente a esse público que está lá na ponta, fazendo essa negociação em nome da sua empresa? Então, isso tudo você tem que analisar. E eu, como auditor, eu percebo isso. Isso é muito simples. Você, quando pega o plano de capacitação ou a agenda de treinamento, você consegue ver, bom, você está dando o mesmo treinamento para o mesmo público, sendo que você tem diversas áreas diferentes, você tem diversos níveis de escolaridade. Será que esse treinamento que eu estou falando aqui, por exemplo, de UKBA, de FCPA, eu posso fazer uma abordagem a níveis hierárquicos na empresa mais simples? Será que as pessoas vão entender? Será que eu preciso falar de FCPA ou eu preciso pegar o código de ética e falar não pode fazer isso porque é contra a Constituição? E a Constituição é o nosso documento máximo. Algo nesse sentido. Então, isso tudo, a forma como você fala, a forma como você aborda é fundamental. Então, comunicação e treinamento tem tudo a ver com isso. Mas esse slide aqui, pessoal, eu fiz questão de trazer para vocês para demonstrar isso. Como que, independente de ser das legislações, seja nacional ou internacional, esses temas ou esses termos vão sempre caminhar juntos, tá? Ou seja, isso é fundamental. Então, vamos lá. Partindo para a nossa realidade, ali no slide anterior vocês viram sobre o programa da CGU, e aqui eu trago para vocês o inciso 4º do artigo 42, que é aquele artigo que trata especificamente de todos os itens de um programa de integridade do decreto 8.240, que veio a ser o decreto regulamentador da lei da empresa limpa, né? Ou seja, se vocês pegarem esse artigo 42, ele vai ter lá os 16 incisos que tratam todos os itens que normalmente são caracterizados como sendo um programa de integridade. Arthur, eu estou na dúvida do que é um programa de integridade. Artigo 42, Lei 8.240. Leiam esse artigo que vocês já vão ter uma ideia bem interessante do que é necessário implementar, pelo menos a nível de itens, de uma forma bem abrangente e geral, de um programa de integridade. E o que esse item fala? Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. É óbvio, pessoal, por ser uma legislação, ele não vai ser tão específico, ele não vai ser tão detalhado como é necessário, mas ele vai dizer
o que tem que ter, ou seja, treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. Então, aqui você já tem uma informação. Eles podem ser apenas uma vez na vida e nunca mais? Não, eles têm que ser periódicos sobre o programa de integridade, ou seja, o que é o seu programa de integridade? São aqueles 16 itens? Então, você vai ter que sempre manter um treinamento constante relacionado aos 16 itens. E como é que você coloca isso na sua realidade? Tá? Como é que você faz isso? Plano de capacitação com o objetivo de treinar as pessoas sobre o conteúdo e os aspectos práticos das orientações das políticas de integridade. Isso é fundamental. E aqui eu coloquei uma atenção para vocês. As regras não terão efetividade se as pessoas não souberem como e quando aplicá-las. Isso é óbvio. Por isso que é fundamental o investimento e o apoio da alta direção, como eu comentei para vocês lá no início, o apoio da alta direção para que isso seja de fato uma verdade e isso venha a acontecer. É necessário que todos, no âmbito da empresa, recebam treinamento sobre valores e orientações gerais do programa de integridade. Fundamental, pessoal. Então, como eu passei para vocês no slide anterior, comunicação, plano de treinamento, isso tudo faz parte de uma implementação estruturada que tem que ser feita. Esse aqui é a primeira parte do treinamento que eu falo especificamente de itens mais voltados à legislação. Porque muitas das vezes a gente se depara o seguinte, mas eu vou implementar por quê? Por que eu tenho que ter? Bom, você tem que implementar porque, primeiro, é fundamental na sua empresa, treinamento é algo extremamente relevante, mas acima de tudo, existe uma determinação legal. Existe itens da lei, seja nas leis internacionais, caso vocês trabalhem, por exemplo, em multinacionais, e as multinacionais, a gente sabe, estão muito mais acostumadas a ter o compliance já implementado do que muitas empresas que são empresas apenas nacionais, porque elas têm o compliance há muito menos tempo, vamos dizer assim. A nossa legislação é do início do ano, né? Então, isso é bem interessante e importante para vocês terem em mente. Então, vamos lá, pessoal. Dando sequência, antes da gente entrar, apesar de eu ter falado na parte de treinamento, eu queria antes conversar com vocês, porque eu acho que é uma sequência mais lógica, de comunicação, para depois a gente falar especificamente de treinamento. Vimos as questões legais, as questões mais jurídicas, né? Primeiro, o apoio da alta direção, fundamental. Segundo, as questões legais, né? As referências, por que isso tem que ter, por que isso existe. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação. Arthur, mas o que seria essa comunicação relacionada a um programa de integridade? O programa de integridade não será efetivo a menos que a empresa comunique de forma eficaz suas regras a toda a organização e parceiros externos. Isso é fundamental. Isso é muito importante. E aqui eu coloco para vocês uma chargezinha interessante que fala o seguinte: o poder de um boato. O que eu passo aqui para vocês, pessoal? Isso vocês já devem ter passado na vida de vocês. Primeiro ali, o chefe fala para o Zé, um funcionário, e fala o seguinte: ô Zé, quero o número desse pedido. Alguém escuta isso no corredor e no final, depois de ter passado por várias pessoas, uma pessoa passa desesperada, falando em um outro corredor: todos nós seremos demitidos amanhã e agora. Ou seja, como que a falta de comunicação, ou quando você escuta uma coisa de uma forma equivocada, isso vai passando de uma maneira totalmente equivocada entre os funcionários, e isso gera para vocês algo extremamente danoso para a organização. E quando a gente fala em compliance e integridade, isso é fundamental, porque a comunicação ela tem que ser muito clara, ela tem que ser muito objetiva. E isso é fundamental para o sucesso de qualquer programa de integridade. Isso é muito importante. Aqui eu coloco como referência para vocês, primeiro, como eu comentei para vocês, eu sou auditor líder da norma ISO 37001, que trata de antissuborno. E ela trata especificamente do item 7.4, ela fala de comunicação. Ela fala de um item específico sobre comunicação. Então, isso é uma referência importante para vocês. Ou seja, nós temos uma norma da ISO, que é a norma de sistema de gestão antissuborno,
e que ela trata no item 7.4 de comunicação, ou seja, mais um elemento fundamental para vocês até de persuasão da alta direção do porquê ter uma implementação, ou seja, você tem a legislação, você tem até uma norma ISO, padrão ISO que fala, e temos também o item 6.7 do Programa de Certificação em Sistema de Gestão de Corrupção da BRA, ou seja, a gente fez em 2016, nós criamos um programa próprio de certificação. Na época não existia no Brasil nenhum programa de certificação relacionado a compliance e integridade. Se vocês tiverem curiosidade, depois a gente pode conversar um pouquinho mais, é só vocês deixarem no chat aí e eu posso me aprofundar depois pessoalmente com vocês. A gente marca um bate-papo, não tem problema nenhum. Então isso, pessoal, é fundamental para que vocês tenham esse entendimento. Como a comunicação é importante, para depois a gente entrar especificamente no treinamento. E por que ela é importante? É importante que o Código de Ética, que é um documento fundamental também dentro de um programa de integridade, e os demais documentos estejam disponíveis em locais de fácil acesso a todos, como a internet ou rede interna da empresa. Ou seja, o próprio Código de Ética já é um primeiro elemento de comunicação que você vai ter para a empresa. Quando a gente fala em comunicação e compliance, você já imagina toda a parte gráfica, né? A gente imagina você chegar na empresa, tem muitas empresas que fazem isso, até a própria porta do elevador já tem toda lá o banner com itens relacionados a compliance. Se você já as empresas costumam fazer isso, itens do Código de Ética impressos, enfim. Não é necessariamente a comunicação visível de banners e que as próprias empresas fazem nos corredores e nos elevadores, enfim, da empresa, mas também é a própria disponibilidade dos documentos, ou seja, você tem um código de ética que seja escrito com uma metodologia simples, uma linguagem que todos entendam. Isso é importante, que esteja de fácil acesso. A empresa deve providenciar estratégias alternativas e eficazes de divulgação, como a disponibilização de cópias impressas ou fixação em locais visíveis a todos, quando for necessário. Obviamente, pessoal, pensando que seja algo relacionado à necessidade da sua empresa, dependendo do porte. Tudo que a gente coloca aqui não é um pacote fechado de que você tem que fazer isso para que isso seja aceite numa auditoria, para que isso tenha um ok, vamos dizer assim, formal de um especialista, de um auditor. Não, isso são ideias e, obviamente, elas têm que ser comprovadas. Tá bom? Esse slide aqui eu acho importante passar para vocês, porque a gente coloca alguns highlights, alguns itens que eu cito fundamentais para que vocês tenham a seguinte ideia. Promover o compliance de forma pontual e, ao mesmo tempo, impactante e abrangente. Ou seja, para que a gente não fique necessariamente preso a um formalismo de tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo outro, no próximo slide eu vou até mostrar algumas experiências minhas como auditor e o que eu costumo verificar nas empresas, até para vocês terem uma noção. Mas esse slide eu acho importante para que isso fique na cabeça de vocês. Ou seja, que vocês possam exercer uma análise crítica e pensar o que seria essa comunicação a nível de programas de integridade. Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso promover o compliance de forma pontual e, ao mesmo tempo, impactante e abrangente. Ou seja, a comunicação que eu faço hoje, ela é impactante e abrangente? Arthur, eu mando um e-mail. Eu mando um e-mail por mês. Será que esse e-mail está sendo impactante? Será que ele está sendo abrangente? Mas como assim abrangente? Você me garante que toda a sua força de trabalho tem e-mail? Essa pergunta parece uma pergunta meio boba, né? Mas é a mais pura verdade. Muitas empresas a empresa tem 5.000 funcionários, mas é uma empresa de engenharia civil. Isso eu já auditei, um exemplo para vocês. Só que desses 5.000 funcionários, 4.500 eram funcionários que estavam no dia a dia da obra. Esses funcionários não possuem e-mail. E aí a pessoa do administrativo, a pessoa que cuidava do sistema, mandava e-mails. O meu e-mail corporativo. Mas tudo bem, mas cadê os outros 4.500 funcionários? Mas eles ficam na obra. Eu falei, mas eles são funcionários tão quanto os outros 500 que têm essa bênção de ter e-mail da empresa. Mas eu mando um SMS, é impactante, é abrangente?
é utilizado? Qual é a forma de comunicação eficaz para dentro da sua empresa? Pode ser eficaz para mim, pode não ser eficaz para a sua empresa. Ou seja, chamar a atenção de todos. O que vai chamar a atenção de todas as pessoas da sua empresa? É um cartaz na porta do elevador? Não sei. Arthur, porque se a pessoa não entrar nesse elevador, ela não tem acesso à empresa. E todas as pessoas têm que ter acesso à empresa. Logicamente, pessoal, na realidade que a gente tinha antes da pandemia. A gente não sabe como é que isso vai ser até dessa questão do presencial. Mas, por exemplo, tem empresas que a área de trabalho, aquela tela da área de trabalho, é um chamariz do programa de integridade, com o 0800 do canal de denúncia. Eu achei que chama atenção, porque imagina, você acessa o seu computador, de cara tem lá o 0800 do canal de denúncia, seja compliance, enfim. Isso tudo vai depender da análise. Isso é mais importante. O Ctrl+C, Ctrl+V pode ser muito interessante para diversas coisas na nossa vida, mas para um programa de integridade não é eficaz, pessoal, não funciona. Não caiam nessa bobeira de não, eu vou pegar um programa pronto de uma outra empresa, vou replicar. Não vai por aí, porque compliance, integridade, desenvolvimento de cultura, perdão, não funciona dessa forma, tá? Estabelecer algum vínculo do compliance com determinadas datas importantes para a empresa ou para o tema. Tem muita empresa que faz a semana de compliance. Mas será que você fazer a semana de compliance é eficaz? Arthur, é excelente. Mas e as outras semanas? É só a semana de compliance? Não, a semana de compliance ela é o ápice de todas diversas outras pequenas iniciativas que a empresa toma. Maravilha, perfeito. Então, você quer formalizar com uma semana, com uma data, igual... mas a nossa empresa faz a festa de fim de ano. Ok? Então, tudo bem, não tem problema nenhum, não. Não significa que a empresa não faça pequenas outras confraternizações, mas ela gosta de fazer aquela de fim de ano, para marcar o final do ano, que tem lá o discurso do presidente, aquela coisa toda. Ótimo, não tem problema nenhum. Isso tudo vai depender da análise que a sua empresa faz, tá? Disseminar a cultura da ética e integridade para o público externo. Isso é importante também, pessoal. Comunicação interna e comunicação externa. Você ter também essa divulgação para o público externo. Como que eu faço isso? O site da empresa é uma ferramenta poderosa. Mídias sociais. Hoje em dia é muito difícil você ter as empresas que não têm as mídias sociais. Então, isso é importante dentro do contexto de você ter uma divulgação de o meu escopo de trabalho. Pessoal, compre aqui o treinamento da BRA, que é maravilhoso. Coloque também situações relacionadas ao compliance e integridade. Olha, nós vamos ter a semana de integridade da BRA em novembro. É uma semana que nós fazemos todo ano. Isso divulga nas redes sociais. Isso é uma forma de você estar comunicando regularmente para o seu público externo, porque a mídia social todo mundo tem acesso. Comunicar regularmente, sem ser cansativo nem repetitivo. Isso é importante também. Ser conciso para que todos leiam toda a mensagem. Isso é fundamental e isso é um desafio. Hoje a gente tem diversas ferramentas. Como que você vai ser, por exemplo, quais são as regras, né? Você manda áudio do WhatsApp, pode mandar um áudio de 10 minutos? Poxa, não é legal, né? Aí você manda um áudio de 10 segundos, aí você manda um áudio de 1 minuto, aí você não manda áudio, você manda texto. Enfim, mas isso, pessoal, o importante é você conhecer o seu público, é você conhecer as pessoas da sua empresa e, obviamente, por isso que é importante ter o apoio da autodireção, porque você tendo esse apoio, você consegue ir profundamente dentro da sua empresa, nas pessoas que, de fato, são necessárias a serem atingidas, né, de toda a sua força de trabalho, mas especificamente aquelas pessoas que estão mais suscetíveis que eu digo no sentido da própria atuação delas, né? Então, isso tudo é importante, tanto na parte de comunicação como de treinamento que a gente vai ver daqui a pouco. E as evidências, né, pessoal? Quais são as evidências? Eu, como auditor, eu vou lá na empresa de vocês. O que eu, como auditor, Arthur, como auditor, eu vou verificar? Objetivamente, porque eu tenho que ver objetivamente as informações.
Evidenciar a estratégia utilizada para divulgar junto aos funcionários e dirigentes, né, a alta direção, os temas relacionados à ética e ao programa de integridade. Verificar o tipo e a frequência dessas comunicações, como a empresa adapta as comunicações e a linguagem a diferentes públicos, setor responsável por realizar essas atividades, ou seja, tudo que eu conversei com vocês um pouquinho mais lá atrás. É importante a gente fazer isso. É importante a gente conversar. É importante a gente ter essa verificação. Imagine que vocês não tenham isso ainda no programa de integridade de vocês, mas possivelmente vocês já tenham isso no dia a dia da empresa, até para marcar uma reunião com a alta direção. Então, isso tudo é importante vocês terem isso definido por escrito. A empresa deverá descrever sua estratégia de comunicação sobre temas relacionados à ética e ao programa de integridade voltada para seus funcionários e dirigentes, abordando obrigatoriamente tipo de comunicação, informativos, boletins, jornais internos, e-mails, circulares. Esse abordando obrigatoriamente os tipos de comunicação. Eu gosto de ver essa obrigatoriedade são os tipos, mas não necessariamente que tem que ser informativos, tem que ser boletins, tem que ser jornais internos. É que tem que ter o tipo de comunicação. Agora, qual tipo de comunicação? Aí, obviamente, a empresa vai escolher, tá bom? Frequência com que essas comunicações circulam, forma de adaptação da linguagem para diferentes públicos. Isso é fundamental, mas o que a gente sempre preza, e eu acho isso importante, pessoal. É lógico que se você precisa, por exemplo, formar um compliance officer, o que é um compliance officer, né? É o que o mercado consagrou como sendo a figura responsável por um programa de integridade. Arthur, mas a minha empresa não tem um compliance officer. Não tem problema, mas você tem a figura de uma pessoa responsável, porque tem que ter alguém responsável para tocar esse programa. Mas será que essa pessoa ela vai ter um conhecimento? É óbvio que ela vai ter um conhecimento diferente da pessoa que é um usuário, ou seja, que é um funcionário, um colaborador comum, entre aspas, da sua empresa. Então, é óbvio que quando eu fizer um treinamento para um compliance officer, como são treinamentos que eu faço sempre aqui na BRA, e quando a gente fala de legislação, por exemplo, é lógico que é um treinamento mais específico, é um treinamento mais robusto, é um treinamento com mais conteúdo, porque é necessário, porque, inclusive, imagina um compliance officer, só para dar um exemplo rápido para vocês, se deparar com uma situação em que ele recebe uma denúncia contra o diretor da empresa deles. Poxa, será que essa denúncia, para o diretor, para quem que ele leva essa denúncia? Ele vai levar essa denúncia para o comitê de ética, que o diretor faz parte? Ele vai levar essa denúncia diretamente para os órgãos públicos? Para quem que ele vai levar? Então, é óbvio que ele, como responsável, ele tem que ter um conhecimento mais aprofundado do assunto. Diferente de um usuário, de uma pessoa que trabalha num setor determinado, que ele precisa saber o quê? Não, existe um conselho, um comitê de ética, que se reúne com certa frequência, existe um compliance officer, que é a pessoa responsável, que é aquele cara que vira para você, e aí, viu o e-mail, e aí, vamos lá participar do treinamento, enfim, diversos itens, ou até mesmo, desculpa, a pessoa do RH que fica mais responsável pelos treinamentos. Então, isso tudo, pessoal, é fundamental de vocês terem essa dinâmica. Por isso que a gente fala em sistema de gestão. A gente aqui na BRA, pelo menos, trata como sistema de gestão anticorrupção. Porque isso tudo tem que ser um sistema. E não à toa a gente tem falado isso desde o primeiro webinar que a gente conversou e fala sobre isso. Forma de adaptação da linguagem e o setor responsável por realizar essas atividades, informando se a participação da área responsável pelo programa de integridade e como ela ocorre. Também é fundamental, tá, pessoal? Com relação à parte de treinamento, a gente conversou um pouquinho antes. Referência legal, para vocês terem uma ideia. Tem o artigo 42, que eu citei para vocês. Tem o item 7.3 da norma 37.001, ou seja, além de você ter a parte legal, da mesma forma como comunicação, existe um item normativo também, que fala que é o 7.3, e também o 6.7 do programa de certificação aqui da BRA. A empresa deve ter um plano de capacitação com o objetivo de treinar as pessoas sobre o conteúdo e os aspectos práticos das orientações das políticas de integridade. As regras não terão efetividade se as pessoas não souberem como e quando aplicá-las. Pessoal, fundamental. E essa regra de treinamento serve
para exatamente todas as regras de treinamento para qualquer campo de atividade que a gente trabalha. Não só para comunicação e treinamento relacionado a um programa de integridade, como para qualquer outros tipos de sistemas, de treinamentos de um modo geral. E o que é importante nessa área de treinamento? Como eu já comentei, isso aqui é mais uma revisão de tudo aquilo que a gente já conversou, tá? Estabelecer uma estratégia, um plano de treinamento profissional integrado e que assegure o sucesso, ou seja, vocês têm que ter uma estratégia, um plano de treinamento profissional, isso é fundamental. Criar um cronograma envolvendo todos os treinamentos, buscando a participação de todos. Ou seja, pessoal, tem que ter organização, tem que ter gestão, tem que ter cronograma. Não é simplesmente, o Arthur está precisando de treinamento. Arthur, quando que você pode? Aí pega um instrutor, eu posso amanhã, então faz. Não. Tem que ter um cronograma. Como vocês viram lá, os treinamentos eles têm que ser com certa... eles têm que ter... Não é um treinamento uma vez e nunca mais vai ter o treinamento. Então, vocês têm que ter um calendário que vocês treinem hoje, de repente, no ano que vem, vocês façam uma reciclagem, ou de 2 em 2 anos. Estabelecendo uma rotina adequada, sem saturar as pessoas. Será que vale a pena você dar um treinamento de 8 horas para uma área de uma empresa que não está tão suscetível ao risco? Mas, de repente, com compliance software pode ser interessante, pode ser importante. Que tipo de treinamento? Um treinamento mais hands-on, um treinamento com mais mão na massa, literalmente? Olha, vocês aqui vão criar para mim, por exemplo, um cronograma. Isso a gente faz nos treinamentos. Como é que eu vou treinar vocês para fazer um treinamento específico? Né? Não no caso do nosso webinar, que é mais para vocês terem uma noção mais geral. Mas um treinamento, por exemplo, vamos criar um cronograma. O que vocês acham interessante? Como que a gente vai dividir? A quem que vocês vão falar? A quem dentro da empresa de vocês precisam ter informação para montar esse cronograma? Estabelecer treinamentos presenciais para públicos específicos conforme a relevância dos temas. Presencial ou EAD. A gente, como eu conversei com vocês, nós da BRA vendemos treinamentos EADs específicos, porque a gente imagina que hoje, e eu já estou há mais de 6 meses especificamente vendendo treinamentos EAD, até como uma forma mais direta de treinamento aqui na BRA, e a gente está tendo um resultado muito, mas muito importante, porque fica uma comunicação direta. É lógico que toda esse gap que a gente tem dos treinamentos presenciais, eles também são importantes. Mas você conhecendo o grupo que você está dando treinamento, é importante porque as pessoas elas ficam até desinibidas e perguntam. E eu acho hoje, para mim, por essa minha experiência até de pandemia, eu não vejo maiores problemas de fazer esse treinamento à distância. Logicamente, para determinados níveis, determinados públicos. Né? E até por uma questão de custo para a empresa. Imagina vocês, a gente treinar, eu ano passado fiz um treinamento com uma empresa de 350 colaboradores. Se não fosse da forma EAD, seria impossível passar o conteúdo para essa empresa, porque ela tinha representantes comerciais em cada estado do Brasil. Imagina fazer essa viagem, os honorários, o deslocamento, enfim. Então, o EAD realmente hoje é uma saída muito importante, muito interessante. Elaborar material que aborde os assuntos necessários na dose certa, alcançar regularmente todos os funcionários, mesmo que estejam distantes da matriz, conciliando a agenda de todos. E aí é importante, né, pessoal, essa questão do EAD, hoje em dia, principalmente, abordar todos os tópicos relevantes de forma concisa e de fácil entendimento. Ou seja, para quem que eu vou dar esse treinamento? Eu vou dar esse treinamento para alta... Às vezes tem até essa dúvida, né? Não, eu vou dar esse treinamento para alta direção da empresa. Muitas vezes, a alta direção da empresa, apesar de ser da alta direção e ter até um nível de conhecimento intelectual elevado, mas muitas vezes ela não conhece especificamente de legislação. Ela, muitas das vezes, ela precisa ter um conhecimento seguinte. Programa de integridade. Não atendendo o programa de integridade, o que isso vai gerar? Vai gerar multa, 20% do valor bruto anual do faturamento da empresa. Isso é uma informação que eu tenho que levar para a alta direção da empresa, porque isso é algo que é impactante para eles ouvirem. Arthur, mas eles só querem saber do valor? Não necessariamente, mas isso é fundamental, porque são eles que buscam as estratégias e eles é que vão saber, caso haja qualquer
problema relacionado a isso, o que efetivamente no bolso da empresa, isso pode vir a impactar. Isso 20% é o valor máximo, tá, pessoal? É lógico que com todos os atenuantes, e um dos atenuantes é você demonstrar que você teve um programa de integridade implementado, bem implementado, e que talvez a ação de uma laranja podre, vamos dizer assim, gerou um problema para a empresa, você tem toda uma sequência de atenuantes. Mas isso é fundamental para eu passar para a alta direção da empresa. Como é que eu não vou passar isso para a alta direção? Então, isso é fundamental, tá? Já chegando aqui para o nosso final, pessoal, evidências esperadas. Da mesma forma como eu já passei, eu falei para vocês sobre comunicação e treinamento. A empresa deverá fornecer a relação de capacitação realizada nos últimos 12 meses em temas ligados a isso, eu como auditor, tá? Então, o que eu faço como auditor? Eu quero fazer o seguinte: como é que foi a realidade de vocês nos últimos 12 meses? E como é que você vai me mostrar isso? Ah, eu treinei 15 pessoas. Bom, você tem um cronograma, você tem um planejamento, você tem agenda, você tem um mapa de treinamentos realizados, desculpe, para que eu possa verificar e fazer uma correlação do que foi agendado, do que foi programado, do que foi realizado e daquilo que foi eficaz ou não. E se não foi eficaz, o que vocês fizeram? Vocês retreinaram? Vocês não treinaram? E gestão de treinamentos, pessoal. Isso é fundamental, não só, como eu já comentei, para compliance e integridade, mas para qualquer tipo de treinamento em qualquer sistema que vocês vão fazer. A empresa deverá explicitar como é feito o planejamento do público a ser atingido por cada uma das capacitações e o controle do público efetivamente atingido. Ou seja, isso é gestão de treinamentos, de modo a garantir que o planejamento seja posto em prática e que os objetivos de capacitação sejam alcançados. Isso é fundamental, ou seja, qual é o objetivo? Qual é o motivo que você quer? Para que você está treinando esse pessoal? Para desenvolvimento da cultura de integridade? Sim, eu quero que todos eles conheçam o código de ética, eu quero que todos eles tenham isso na veia, eu quero que todos eles conheçam de fato, então isso é fundamental. Objetivos. Exemplos, né? Que deve alcançar a todos. Código de ética, princípios e valores, uso de canal de denúncia. Eu tenho um exemplo clássico que aconteceu numa auditoria, que é o seguinte. Na auditoria, a gente foi fazer auditoria de canal de denúncia e a gente verificou que uma das denúncias recebidas era um funcionário reclamando do valor do ticket de refeição. Só que ele utilizou o canal de denúncia. Aí o que isso significa? Teoricamente, é uma denúncia? Não. Não é um assunto relacionado a compliance e integridade. Mas aí eu fui ver outra. Resultado. Dentro da nossa análise, o canal de denúncia não foi bem divulgado. Ele não foi bem comunicado para a empresa. Que a empresa simplesmente achou que aquele 0800 ou aquele e-mail era um depositório de qualquer coisa que você poderia falar e expor, principalmente de forma negativa no sentido, eu tenho um problema ou eu tenho algo que me incomoda na empresa, então eu vou vomitar nesse canal. Então tinha tudo o que vocês possam imaginar, só que menos denúncias relacionadas a compliance e integridade. Então tinha reclamação do banheiro, que a torneira do vaso sanitário estava estragada, tinha problema relacionado à limpeza, tinha problema relacionado ao vale refeição, né, como eu comentei para vocês, só que de compliance e integridade não tinha. Aí eu fui ver, como é que vocês comunicaram 0800? Aí eu fui ler o e-mail. Se eu lesse o e-mail de divulgação, eu também iria reclamar pelo 0800, porque ele foi mal escrito. Mas por que foi mal escrito? Porque foi feito a toque de caixa, porque tinha que criar, porque tinha que gerar, e foi feito e pimba. Colocaram lá para a empresa, e a empresa acabou tendo um problema reverso. Porque, ao invés de ela ter um canal de comunicação eficaz, ela começou a ter um problemaço, porque ela teve que começar a tratar coisas que não tinham nada a ver. E aí o RH ficou sobrecarregado, porque a maioria das coisas eram temas relacionados a RH por um erro de comunicação, ou seja, criar uma ferramenta robusta, até interessante, porém mal divulgada. Então isso é péssimo, pessoal. Mas por quê? Feito a toque de caixa. Porque tinham
que fazer, porque tinham que criar, estavam sendo cobrados, a empresa não tinha, tinham que fazer, divulgaram de uma maneira equivocada, comunicaram de uma maneira equivocada, e aí choveu tudo que era denúncia, mas que não era denúncia. Tá bom? Então, isso é fundamental, pessoal. As capacitações de interesse específico são aquelas que visam esclarecer sobre um tema de política, ou seja, se você tiver um grupo, como eu comentei com vocês anteriormente, que seja bastante específico, é fundamental que vocês tenham um planejamento, um programa para cada um desses grupos. Isso é fundamental. E a verificação da eficácia desses treinamentos. Arthur, mas como é que é isso? Como é que é a verificação da eficácia? Vocês têm que verificar por meio de uma prova, por meio de uma entrevista, enfim, da forma que a empresa tem costume de fazer, se a eficácia desse treinamento, se o treinamento em si foi eficaz. Porque não adianta nada a gente ficar falando aqui 1 hora e a pessoa está no smartphone, está pensando Deus sabe aonde, não entender e 2 meses depois está continuando fazendo as coisas de maneira equivocada. Então, você tem que medir essa eficácia e ter ações em cima dessa eficácia. Então, também não adianta você medir a eficácia, viu que não foi eficaz e não ter nenhum tipo de medida. Tá bom, pessoal? Isso é fundamental. E, para finalizar, a gente já está chegando aí quase às 11 horas da manhã, agradecendo já a participação de todos vocês, eu queria mostrar para vocês como esse tema treinamento está repercutindo hoje, principalmente com relação à Covid, de uma maneira muito interessante. A KPMG, que é uma empresa gigante, imagino que todos vocês conheçam, fez uma análise, fez um survey, né, que eles chamam, sobre como é que as empresas relacionadas à compliance e integridade, como que elas estão reagindo à Covid-19, à pandemia. E ela fez a seguinte análise, né, em cima da reação, da resiliência, da recuperação e da nova realidade. Ou seja, o que as empresas estão pensando com relação a essa nova realidade que todos nós estão nos impondo, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou em home office. Imagino, talvez alguns de vocês ainda estejam também. Enfim, é a nossa nova realidade aí, enquanto a situação não melhora de fato. Mas o que ela trouxe para a gente, que é o que eu queria realmente encerrar o nosso bate-papo de hoje? Impacto da pandemia nas atividades de compliance. Vocês veem aí que 43%, isso foram pesquisas com chefes de compliance, né, com CCEOs, que eles chamam, né? Muito relevantes, consideraram o impacto da Covid muito relevante, 43%. Então, você vê de 43% e 40%, ou seja, são 83%, ou achou relevante ou achou muito relevante. E o que eu queria passar para vocês, que eu achei que é fundamental, atividades prioritárias destacadas pelos CCOs nesse momento de pandemia. Ou seja, mesmo dentro desse momento de pandemia, o que os CCOs colocaram como atividades prioritárias? Comunicação e treinamento. Por quê? Porque mesmo nessa questão relacionada à pandemia, nós tivemos ainda, apesar de todos esses problemas, formas de nos mantermos conectados. Que é justamente essa forma como nós estamos conversando agora. Então, isso aconteceu na BRA, isso deve ter acontecido na empresa de vocês também, na vida pessoal de vocês, né? Então, as comunicações virtuais aumentaram em 100% das organizações participantes, envolvendo, sobretudo, diretrizes relacionadas ao new normal, que eles chamam, né? Impostos pelo cenário da pandemia e correlacionados aos riscos emergentes apontados. Ao mesmo tempo, 30% relataram não possuir plataforma de treinamento virtual, ainda que tenham revisado o planejamento estratégico e estejam em processo de cotação e contratação. Então, vocês veem, pessoal, que é lógico que isso é relativo a compliance e integridade, tá? Mas eu imagino que isso ainda seja uma realidade para as empresas, não só no compliance e integridade, mas também para os outros temas. Enquanto tem muitas empresas que já migraram ou que já conseguiram, de uma certa forma, fazer esse atendimento ou manter o ritmo de comunicação e treinamento pelas plataformas digitais, tem algumas outras que ainda não conseguiram. Mas
o que eu reputo como sendo fundamental, e até para a gente poder fechar o treinamento, o que eu queria passar para vocês é o seguinte: às vezes existe, e isso nós vendemos treinamentos EAD, que é o que eu gostaria de passar para vocês. Só que nesse momento da pandemia, o importante é a gente se manter conectado e a gente não deixar literalmente a peteca cair. Então, por exemplo, a ferramenta como o Zoom. O Zoom é uma ferramenta como pode ser o Skype, como pode ser diversas outras. O Meet, o Teams, tem diversas. Só que, às vezes, as empresas ficam muito preocupadas em ter uma plataforma, de ter um EAD como se fosse uma pós-graduação em EAD. Nesse momento, pessoal, a gente tem que se manter conectado e o treinamento tem que continuar. Nem que seja pelo Zoom, nem que vocês coloquem 30 pessoas na tela, 40, 50, enfim. O que a ferramenta do Zoom, da ferramenta que vocês escolherem, consiga fornecer e que o treinamento de vocês continue. É lógico que no futuro é ideal vocês terem toda uma plataforma, porque vocês vão gerenciar melhor, mas nesse momento, que é um momento atípico, façam da forma que vocês possam fazer da melhor maneira, mas não deixem de registrar e depois vocês coloquem no sistema, porque às vezes as empresas elas pecam muito por, eu não tenho ainda 100% uma plataforma de treinamento virtual implementada. Cara, mas para você ter 100%, você vai demorar um ano, você vai ficar um ano sem treinar, porque vamos supor, lógico, que a gente fique, lógico que a realidade não vai ser essa, a gente espera, mas imagina você ficar um ano da sua empresa em home office, você vai ficar então um ano sem treinar porque a plataforma de treinamento virtual não foi implementada. Faz pelo Zoom, junta as pessoas pelo Zoom, ou seja, todo mundo está fazendo isso e registra. Vai ter uma pessoa que vai registrar, manda um de acordo pelo e-mail, olha, presente, uma lista de presença, enfim. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se movimentar, mas não deixar com que os treinamentos sejam realizados. E essa comunicação ser clara também, porque, como eu comentei para vocês, pessoal, são fundamentais para o sucesso de um programa de integridade. Principalmente comunicação e treinamento. O apoio da alta direção, até porque, imagina, vai comprar uma plataforma de treinamento, vai implementar, se a alta direção não apoiar, não investir, não vai ter. Tá bom? Pessoal, queria falar para vocês sobre o nosso próximo webinar, já agradecendo a presença de vocês. Nosso próximo webinar, fornecedores, atenção para quem fala e age em seu nome. É a sequência do nosso programa, vai ser no dia 26 de agosto. Conto novamente com a presença de todos vocês. Obrigado aí por disponibilizar uma hora, né, do tempo de vocês. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Se vocês quiserem receber a apresentação que eu acabei de conversar com vocês, eu encaminho, é só vocês deixarem aqui no chat o nome de vocês e eu encaminho, não tem problema nenhum, a gente passa para vocês. E eu fico aguardando vocês no nosso próximo webinar em agosto, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer solicitação, dúvida sobre esse treinamento, solicitação de qualquer espécie relacionada a compliance, integridade, em relação a BRA, a algo que vocês queiram conversar, treinamentos, a certificação, podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigado por me escutarem nesse webinar. É sempre muito bom conversar com todos vocês. Um forte abraço, uma excelente semana e a gente se encontra novamente no próximo webinar em agosto. Tá bom? Um forte abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.